Então, gente, continuando aqui, fazer um último exercício. Prova de 2018. Considere que em determinado mercado todas as firmas sejam idênticas, para simplificar, né, e possuem a seguinte estrutura de custos. Custo total é igual a 0,05, que é o cubo, menos 4, que é o quadrado, mais 100, que. E a curva de demanda nesse mercado seja dada por quantidade demandada é igual a 100 menos P, onde P é o preço do produto, né? Sendo assim, marque a resposta correta. Aí tem uns itens aí. Aí acho que tem que calcular, né? Vamos ver o item A. O preço de equilíbrio de longo prazo desse bem, sendo o mercado competitivo, será de 60. Mas então todas as firmas são idênticas e eu estou considerando que o mercado é competitivo. Aí a gente viu, né, que o preço de equilíbrio de longo prazo vai ser igual ao valor mínimo do custo total médio da firma menos eficiente ou de mais alto custo que se mantiver produzindo. No caso, aí, como todas as firmas são idênticas, então é só achar o valor mínimo do custo total médio de qualquer uma delas. Então, daquela função custo total, a gente tem que achar o custo total médio. É só dividir ali o custo total por Q, né? E aí temos que achar o ponto crítico, que é a quantidade que minimiza o custo total médio. Isso é, matematicamente, derivar o custo total médio em relação a Q, que daria essa expressão aí, né? Então, Q é igual a 40. Ou seja, 40 é a quantidade que minimiza o custo total médio, tá? Então, substituindo ali na função de custo total médio, a gente tem que, produzindo 40 unidades do produto, então o custo total médio de produzir 40 unidades de produto é 20. Sendo assim, 20 seria o preço de equilíbrio competitivo de longo prazo nesse mercado. A questão está dizendo que seria 60, então está errado. Então, item A, falso. Aí vamos ver item B. A longo prazo, qualquer firma nesse mercado produzirá 0 unidades desse bem, sendo esse mercado competitivo. Bom, mas aí a gente acabou de fazer a conta, né, que o custo mínimo seria custo total médio mínimo, a quantidade que minimiza o custo total médio é 40, e produzindo 40 as firmas têm um custo de 20, né? Mas então não é que elas vão, por longo prazo, qualquer firma desse mercado produzirá 0 unidade, não, está na cara que está falsa a questão, né? Significa dizer que nenhuma firma vai produzir nada, mas enfim, quantas firmas vão se manter produzindo nesse mercado? Então, né, a gente tem que o custo total médio, a longo prazo, a gente tem que o preço de equilíbrio a longo prazo vai ser igual ao valor do custo total médio mínimo, o valor mínimo do custo total médio de qualquer firma que se mantenha produzindo. A gente calculou isso no item A, mas fazendo de novo, a gente tem o quê? Que o valor mínimo do custo total médio é alcançado quando a firma produz 40 unidades de produto e o valor é 20. Né? Então o preço de equilíbrio de longo prazo é 20. Sendo assim, a quantidade demandada total é o que? É 100 menos o preço. Então fica 100 menos 20 igual a 80. A quantidade demandada total é 80. Como cada firma vai produzir 40, então a gente vai ter duas firmas nesse mercado, cada uma produzindo 40 unidades do produto e o preço vai ser 20. Né? Então item B, falso. Então A e B, falso. Vamos ver o C. A longo prazo só haverá duas firmas nesse mercado, sendo esse mercado competitivo. Aí acabamos de calcular, né? Mesma coisa que acabamos de calcular. Então, item C está verdadeiro. B e C já economizou trabalho, né? Aí vamos ver item D. O preço de equilíbrio, certamente está falso, né? Mas o preço de equilíbrio de longo prazo desse bem, sendo mercado competitivo, será de 40. Está faltando uma vírgula ali, né? Sendo mercado competitivo, vírgula, será de 40. Mas aí a gente viu que é pegadinha, né? Na verdade, 40 é a quantidade produzida por cada firma que minimiza o custo total médio, né? Mas o preço de equilíbrio de longo prazo seria 20, que é igual ao valor mínimo do custo total médio da firma que minimiza o seu custo total médio, tá? Então, item D, falso. Aí vamos ver item E. Nenhuma das respostas acima está correta, mas a gente viu que a C está correta, né? Então, item E não precisa calcular nada, a gente já viu que o C está correto, tá?
Mas então, aí a gente viu esses exercícios aí, tá? E aí vamos continuar então, voltando à matéria, a gente tem o quê? A gente até agora falou da situação de uma firma competitiva, né? Que é uma firma sem poder de mercado, uma firma tomadora de preço, uma firma que não é capaz de alterar o preço do produto no mercado, variando a quantidade produzida. Mas aí agora vamos falar sobre firmas com poder de mercado, né? Então vamos falar sobre o equilíbrio não competitivo. O que seria o equilíbrio não competitivo? Considerando mercados onde as firmas não sejam competitivas perfeitas, as firmas tenham poder de mercado, ou seja, capacidade de influenciar preços, né? Pode pensar em monopólio ou simplesmente oligopólio, né? Alguns mercados com meia dúzia de produtores, onde cada produtor por si só ele é capaz de influenciar toda a demanda do mercado e cada produtor enfrenta uma curva de demanda negativamente inclinada. Mas nesse caso a gente tem uma diferença importante em relação ao mercado competitivo, né? Que é o quê? Vamos considerar que uma determinada firma enfrente uma curva de demanda igual a essa, para simplificar, né? Uma curva de demanda inversa, né? O preço demandado é igual a 6 menos Q, onde Q é a quantidade que a firma produz. Quanto mais ela produzir, menor o preço, né? Mas então a gente teria uma situação como essa. Ao preço de 6, se a firma não produzir nada, o preço do produto no mercado vai faltar produto no mercado e o preço vai ser 6. Quanto que a firma vai arrecadar? Nada, né? Então a receita total é 0. E qual é a receita marginal? Não tem receita marginal porque não houve variação de produção. Se a firma aumentar a produção de 0 unidade para 1 unidade e vender, então, como a gente já viu, a curva de demanda negativamente inclinada e pertence toda essa curva de demanda à firma não competitiva, então o preço do produto cai de 6 para 5. E nesse caso, quanto que a firma arrecada? Qual vai ser a receita total? Vai ser 5, né? Vai ser preço vezes quantidade, 5. E qual a receita marginal da firma por produzir 1 unidade a mais? Vai ser 5 também. É tudo que ela está arrecadando vendendo essa unidade. Mas se ela aumentar a quantidade produzida para 2 unidades, acaba que o preço do produto cai de novo, de 5 para 4. Sendo assim, qual é a receita total que a firma obtém ao produzir 2 unidades de produto? 8. Mas nesse caso, olha só a receita na margem, é só 3, né? A receita total cresceu de 5 para 8, ou seja, só aumentou 3. Aí é que já começa a confundir algumas cabeças, né? Muita gente pensa, eu vou vender a primeira unidade por 5 e a segunda por 4. Não é isso que essa curva de demanda indica. Ela indica que vender 1 unidade, o preço é 5. Vender 2 unidades, o preço de cada unidade produzida vai ser 4. Então, qual é a receita total? 8, né? O preço do produto caiu para tudo que a firma, para toda a quantidade que a firma vende. Se a firma aumentar a quantidade produzida de 2 unidades para 3, o preço do produto cai de novo, de 4 para 3. Sendo assim, qual a receita total? 9, né? 3 vezes 3, preço igual a 3, quantidade produzida igual a 3. 3 vezes 3, 9, a receita total. Quanto que produzir essa unidade a mais gerou de receita para a firma? 1. Aí também é importante esse caso, fica mais... Tanto no caso de produzir 2 unidades ou 3 chama atenção, né? Mas considerando esse caso de produzir 3 unidades, por produzir a terceira unidade, a firma vai vender ela por 3, é o preço do produto. Mas quanto que vai aumentar a receita da firma? Em 1 unidade. Por que isso? Porque ao aumentar a quantidade produzida, ela tem que baixar o preço de toda a produção dela, né? De tudo que ela vende. Então, tudo bem, produzir e vender 1 unidade a mais, eu vou ganhar o preço dessa unidade. Mas todas as outras unidades que eu produzi antes, eu vou ter que baixar o preço. Então, eu vou ganhar a mais por vender 1 unidade a mais, mas vou abrir mão de receita das unidades que são chamadas intramarginais. As unidades anteriores a ela, eu vou perder receita, né? De tal forma que produzir a terceira unidade, vou vender ela por 3, mas a minha receita na margem não vai ser igual ao 3, vai ser 1. A receita total só vai aumentar 1. É importante esse ponto, tem que ficar atento, hein? Isso aí confunde muito a cabeça.
se a Ford vender um carro a mais, esse exemplo é exagerado, né? Vender um carro a mais ou a menos, de fato, no mundo real, a situação é irrelevante, né? Mas imagine que a Ford resolva aumentar a produção em 1% e vender tudo. Para vender tudo, ela não vai vender mais barato apenas esse 1% a mais de carros que ela está produzindo a mais. Ela vai ter que baixar o preço desse 1% e de todos os outros 100 carros ou da quantidade total de carros que ela já produziu. E acaba que a receita total dela não vai crescer pelo valor desses novos carros que ela está vendendo. Esses novos carros que ela está vendendo vai aumentar a receita dela, mas os outros, todos os carros que ela teve que baixar o preço, vai acabar reduzindo a receita total dela. O resultado seria uma situação como essa aí que a gente está vendo. Vender a terceira unidade por 3 só aumenta a receita da firma em 1 unidade. Tá? Muito importante esse ponto e esse aspecto. Por isso que esse slide está aí. E a mesma coisa para 4 e para 5 unidades. No caso, para a quarta unidade, o que acontece? Para produzir 4 unidades e vender as 4, ela também vai ter que baixar o preço do produto de 3 para 2. Mas agora, no caso da quarta unidade, o que acontece com a receita total? Cai de 9 para 8. Então, a firma está produzindo mais e vendendo mais, e isso está reduzindo a receita da firma. É importante ter em mente, né? Produzir a mais tem custo. Eu vou gastar a mais para produzir algo que eu vou vender, e ao vender eu vou estar reduzindo minha receita. Terrível, né? É possível que isso ocorra. Vamos ver casos assim, né? Você até pode pensar aí o que levaria uma firma a aumentar a produção. Eu vou ter custo a mais por produzir a mais, e isso vai reduzir a minha receita, e isso é um bom negócio? Digamos que a empresa faça isso. Por que ela faria isso? Pare e pense você. Já digo que é possível que isso ocorra. Tem uma pegadinha aí no meio do caminho, né? Aí, pense você, conforme for, pergunte em aula, né? Mas, nesse caso, de produzir a quarta unidade, ela vai produzir a quarta unidade por 2, vai produzir a quarta unidade e vai vender as 4 unidades por 2. Embora ela esteja vendendo a quarta unidade por um valor igual a 2, a receita na margem é menos 1, ela está reduzindo a sua receita total, né? Ou seja, graficamente a gente tem o quê? Ou antes de graficamente, a gente tem essa relação aí, né? A receita marginal compara a coluna ali da receita marginal com a coluna do preço. A gente tem que a receita marginal sempre é menor ou igual que preço, né? Para a primeira unidade, a receita marginal até pode ser igual ao preço, mas para todas as unidades além da primeira, a receita marginal é menor do que o preço. E o preço a gente já tinha visto, é igual à curva de demanda, né? Da demanda de mercado, que é igual à receita média, né? Para a firma competitiva, todos os sinais aí são iguais. Para a firma não competitiva, o primeiro sinal ali é negativo, é menor ou igual, né? Mas, ou seja, graficamente a gente tem a nossa curva de demanda negativamente inclinada e a curva de receita marginal, ela é menor ou igual que a curva de demanda. É o que está indicando essa expressãozinha aí embaixo da tabela, né? Lá para a primeira unidade, a receita marginal é igual à demanda. Vender uma unidade por 5, a receita total vai ser 5 e a receita marginal é 5. A receita marginal é igual ao preço. Mas para todas as quantidades além dessa, o preço vai estar caindo, e de tal forma que na margem a receita tende a ser menor do que o preço do produto, né? Vender uma unidade a mais do produto, você ganha o valor que você cobra por ele, mas vai ter que baixar o preço de todas as unidades já produzidas e que você já pretendia vender, né? A um certo preço, tá certo? Aí vamos ver um gráfico a respeito do equilíbrio não competitivo, mas aí deixa o próximo vídeo então. Fica por aqui, valeu.